Dona Ilma, esse povo é o melhor que existe. Não existe gente mais bonita, cheirosa, linda, rica, igual de rebote. Pessoal, abra suas Bíblias aí. O nosso tema de hoje, deixa eu fazer ao contrário que eu fiz de manhã. Quero vos falar da palavra agora. Os irmãos que nos visitam, um prazer. Faça dessa casa a sua casa espiritual. Caso você se encaixe naquilo que eu falei, se não tiver uma congregação, uma igreja, fique conosco aqui, ok? Vamos lá. O nosso tema de hoje é... Solta o tema, por favor, Ruiva. Muito obrigado. Gente, dá uma olhada ali. Eu tenho uma figura e o tema é Desperta tu que... Ok, a Bíblia diz assim: desperta tu que dorme, levanta entre os mortos. Vamos lá. Quem está igual aquele cara do caixão aqui, levanta a mão. Morto. Quem está morto, levanta a mão. Ninguém, né? Quem está igual outro cara do travesseiro, levanta a mão. Levanta a mão lá em cima. Ué, ou você está morto ou você está dormindo. E levanta a mão, por favor, quem está igual o cara do travesseiro. Vocês ouviram a mensagem de manhã, esse bando de cretino, né? Misericórdia. Estuda de manhã para vir aqui para, né? E você já corre, irmãos. Você já corre. Quem hoje está igual o cara do caixão? Ninguém. Quem está igual o cara que dorme? Também não, né? Acerta. Bom, de manhã a galera toda levantou a mão. Estava igual o cara que dorme. Acho que nenhum e nem outro, né? Ali está um reflexo que um não é pior do que o outro. Na verdade, essa colocação que a gente vai trabalhar hoje é justamente uma colocação dos últimos dias. Há uma preocupação eminente de a igreja ser arrebatada por esses dias. Talvez Jesus volte essa noite. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Ele falou nem um dia nem hora. Então, já que ele falou um dia nem hora, eu posso colocar. Há uma possibilidade de Jesus voltar essa noite, essa madrugada, pela manhã cedo. Jesus pode voltar essa semana, esse mês, esse ano. Não sabemos nem o dia nem a hora. Porém, todavia, no entanto, sinais são evidentes da volta de Jesus. Eu não sei o quanto você ainda não chegou nesse culto até agora, e não sei o que você vai se dedicar de atenção aqui. Mas a mensagem de hoje é de extrema importância para que eu, você, tu, nós possamos saber dos sinais da vinda de Jesus e não possamos nos perder em meio aos sinais. Haverá fome, peste, terremoto. Eu não estou em escatologia na mensagem não, tá? Mas é uma mensagem que nos desperta, uma mensagem que nos coloca vivo, alerta. Há uma guerra acontecendo de países de grande relevância no mundo, países que existem bombas que podem dizimar até um certo país, uma parte do nosso continente, se é que é possível, né? Há uma guerra para se estourar. A gente viveu agora também outra guerra invisível, 3 anos atrás. A guerra que nós vivemos matou mais do que bomba, e tudo isso Jesus já predisse para nós, né? Disse que nos últimos dias haveriam pestes, terremotos, fomes e guerras, e também rumores de guerras. Para lá tem guerra, e aqui chega o rumor dela para nós, ok? Que é o assunto da guerra. Hoje, o meio de jornal, o meio de comunicação traz a guerra como se ela tivesse, por exemplo, o que está acontecendo em Israel, no Irã agora, é startado para você. Se você tiver um aplicativo, mensagem no celular, você atualiza isso tudo. Tem um canal 540, para quem tem um canal aí de TV fechada, que é um Globo News ao vivo, fica ao vivo, então você sabe o que está acontecendo no espaço aéreo dessas cidades, desses países. E isso é muito real para a volta de Jesus. Essa manifestação ela é muito objetiva e muito clara. Então, irmãos, eu estou querendo trazer o alerta, porque de repente você é aquele que frequenta a igreja, o que vai na igreja. Então toma cuidado, porque não quer dizer que quem esteja aqui será salvo, né? Hoje eu falei para os pastores, Apocalipse capítulo, por favor, capítulo 3, verso 10, não faz parte da mensagem, é só uma colocação que eu quero dizer para vocês. Olha o que está escrito: porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Repete comigo: recebeu a minha ordem, por favor, para perseverar. Eu protegerei do grande tempo de provação. Repete comigo: grande tempo de provação. A Bíblia destaca que a grande tribulação, ela é grande, não é a tribulação, é a grande tribulação. Como está destacado no texto que o João recebeu,
se eu não me engano, essa carta de Filadélfia, pode ser, ele diz, eu vou perseverar, vou preservar vocês que perseveraram nesse tempo, que obedeceram a ordem, não negaram uma palavra, ou seja, nesse exato momento, a igreja vai ser tomada, ok? Nós estamos falando aqui que nós, na verdade, eu acredito que a igreja não irá passar na grande tribulação. Não tem como. Mateus 25 existe a parábola das 10 virgens representado a igreja, loucas inércias, ou seja, aquelas que não estão nem aí, né? Aquelas que podem tudo, abrem legalidade para tudo, porta para tudo, e existe aquelas que não negociam princípios, ok? Então, uma parte é levada, outra é deixada. Não quer dizer que aquele texto que você leu de Mateus 24, 12 estarão no campo, um será levado, 12 estarão na cama, não quer dizer que está tratando de 50% para lá e nem para cá não, ok? Não é a metade que vai subir, mas ali se trata de posicionamento, onde você vai estar e o que você vai estar fazendo e como você vai estar no dia da sucção da igreja da terra. Falei com os irmãos, semana eu estava no médico, e o médico ele não é cristão, e ele sabe na minha condição de pastor, e ele sempre conversa muito comigo, ele até diz assim, quando o Carlos chega aí, dá um tempo maior, porque a gente bate um papo, é muito bacana. E ele mesmo se antecipou me perguntar o porquê dessa guerra, se um contexto bíblico, havia um contexto bíblico para isso. Eu falei, claro que existe. E aí comecei a colocar para ele as guerras bíblicas e a volta de Jesus. Ele, como assim volta de Jesus? Eu falei, Jesus veio uma vez. Você acredita na Bíblia? Acredito. Jesus veio uma vez em 100% homem. Vai vir a segunda vez, invisível nos ares, buscar a igreja. Ele, como assim? Eu falei, nós teremos o nosso corpo glorificado. Tessalonicenses diz que quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, né? Seremos sugados, ou seja, a igreja vai celebrar com o noivo, Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. E depois vai ter uma grande tribulação. Ele ficou assustado quando eu falei o período da grande tribulação, o que vai acontecer. Destaquei para eles algumas coisas evidentes já da globalização, da nova ordem mundial, do sumiço do dinheiro em papel e, na verdade, o monopólio do governo de estar digitalizando tudo para te achar com mais facilidade. Pergunta, resumindo isso tudo, não toco mais no assunto. Meio a isso tudo, você está perdido ainda na hora do Brasil? Brincando de ser crente? Então minha intenção hoje é essa aí, desperta tu que dorme. Qual a colocação dessa imagem? Existe um homem num caixão que está morto, correto? É uma montagem, gente, mas sim ou não? Está morto. E o outro do lado está dormindo. Eu falei de manhã, se nós colocarmos aqui 2 corpos aqui, irmã Ilma, e de 2 pessoas mortas mesmo, e de uma pessoa que está apenas dormindo ao lado de quem está morto, se chamarmos um Rebecão, ele vai levar os 3, porque para ele, vou lembrar do ditado, porco se mistura, farelo come. Quem se mistura com porco, farelo come. Difícil, né? Quem se mistura com porco, farelo come. Então, se eu estiver junto com o mesmo perfil de quem está morto, Milena, eu posso ser levado por engano. Posso, ok? Outra coisa, quem conhece alguém que morreu enganado porque estava em companhias no qual não deveriam estar? Quem já soube ou conhece alguém que não era para morrer, mas estava com amizade em lugares impróprios? Levanta a mão, por favor. Ótimo. Então está muito dentro do que eu estou falando. Por exemplo, uma pessoa morta e uma pessoa que dorme, está sonolenta para a vida. A mãe fala, não anda com fulano, está sonolento. O filho não entende, mas a mãe sabe o que está falando. Ela, o fulano não é uma boa companhia, mas a gente anda, e na verdade ele está morto ou sentenciado à morte pelas suas atitudes. E eu acabo não ouvindo minha mãe numa sonolência, numa adormecida dessa, eu acabo sendo levado pelo um Rebecão, pastor Sérgio. Rabecão, é Rá mesmo, posso ser levado no Rabecão junto com a tal pessoa. Então, se tiver aqui 2 corpos e uma pessoa dormindo, se vier o Rabecão, gente, quanto tempo que a gente não vê isso, né? Hoje é defesa civil, né? Antigamente era a mesma coisa, né? Mas antigamente o nome dava até pavor, né? Chegou Rabecão, é isso? Rabecão, gente, é pavorante. Eu falei para eles que a condição de pastores cravou muitas coisas na minha vida. Presta atenção. Antigamente, não sei se você é de Vila Aliança ou senador Camará, e quando morria, tinha aqueles irmãos que era papa defunto. Aqueles tinham um lençol coberto, eles iam lá, eles descobriam o lençol. Deixa eu ver se eu conheço aqui. Bem que eu avisei pro fulano, olha aí, tá vendo, né?
Mas às vezes quando morria alguém na minha rua ou em algum lugar, você acredita que eu ficava dias sem dormir? Dormia com a luz acesa, né? Acendia a luz do quarto, deixava lá, ficava com medo, meu irmão, entrar em casa sozinho, nada. Essa condição de pastor, de você fazer um casamento de manhã e à noite você participar, ou à tarde de um funeral, essa coisa em que você tem que ir. Eu falei que hoje eu tive um dos piores que eu já fiz um reconhecimento, foi de um grande amigo meu, no qual pastorei a vida dele. A família não teve como fazer o reconhecimento, eu que fiquei à mercê de tudo. Eu cheguei lá no IML e ele estava deitado e eu tive que fazer o reconhecimento. Aí porventura o cara foi virar ele estava já endurecido já, quando ele virou, sessão de formigas, centenas de formigas caindo da boca dele. Ou seja, não sei se você está aí apavorado com isso tudo, mas eu estou dizendo para você que a gente não é nada e não vai levar nada daqui. Recentemente agora fiz o reconhecimento de um tio, que teve um papel de uma ajuda paterna, foi um pai pelo momento na nossa vida, na nossa família. Eu nem imaginei um tio meu, eu reconhecendo ele, fazendo a reconhecimento do corpo, meu tio lá de olho arregalado, pelado naquele lugar. O que a gente é? Nada, irmãos. Então essa vaidade dessa vida, ela é passageira. Se você tiver mais um tempo de vida e completar o seu tempo aqui, você vai descer à sepultura como todos, né? Agora, o que basta para a gente é preservar a nossa alma. Em toda a história, a Bíblia faz convite para a alma. É a alma que é o centro da nossa atenção, é a alma que há uma disputa. Então, desperta tu que dorme, para que tu não seja roubado na sua alma. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia, por favor, em Éfeso capítulo 5, versos de número 1, seu Ravel, por favor. Verso 1 ao 7, igreja do Senhor. Quem vai subir, diga amém. Amém. Quem vai ficar? Ninguém. Aleluia. Diz assim, aleluia, vai ficar, irmão? Quem vai ficar? Portanto, como filhos amados, já comecei a leitura, ok? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que vocês o fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância, pecados que não têm lugar no meio do povo de Deus. As histórias obscenas e conversas tolas, piadas vulgares, não são mais para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certo que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, ou até mesmo idólatra, herdará o reino de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre todos que desobedecem. Verso 7, último, não participem do que essas pessoas fazem. Posso pedir licença a vocês? Vocês me dão leitura? Eu leio um verso, vocês façam outro, ok? Vamos lá, eu começo. Assim lhe digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que o fizerem. Não sejam também entre vocês imorais, que não haja mais pessoas imorais, depravadas sexualmente, pessoas impuras, ou até mesmo aqueles gananciosos que só pensam nas coisas dessa terra, se abdicam de uma presença por causa de um recurso que logo se acaba. Esses pecados não têm lugar no meio de vocês. Vocês são um povo santo de Deus. Muito bem, podem estar certo que nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso e nem mesmo os idólatras herdará o reino de Deus. Vamos ler todo mundo junto, verso 7, por favor. 1, 2, 3. Não participem do que essas pessoas
Fazem, ok. Palavra de Deus para nossas vidas. Que o Espírito Santo agora possa iluminar a nossa mente, abrindo também nossos corações, para que nós tenhamos um ótimo culto, uma boa leitura, uma boa absorção da palavra, ao ponto do que a gente sai daqui, termine o culto, apague a luz, o ar-condicionado e entramos no nosso meio de locomoção até que nos leve em nossas casas, e esse culto jamais saia da nossa cabeça, e também tenhamos aqui a oportunidade de melhorarmos a nossa vida praticando aquilo que a palavra quer que nós façamos. Amém? Amados, é muito fácil você entender uma leitura tão expositiva quanto essa, que já está na versão NVT, não fica nada fácil, e até o algo comum que é colocado aqui. Alguns pecados são denunciados, eles são pecados bem dentro daquilo que a gente vê, e muitos ainda vivem hoje em dia. Paulo coloca essa dissertiva a essa carta da igreja de Éfeso, no qual tem os costumes, e os irmãos estão convertendo. Então ele está fazendo um paralelo de que agora eles têm uma nova vida em Cristo Jesus e que agora não pode mais viver nessas manias no qual eles tinham anteriormente. Ou seja, uma vez que eu optei a entrar no reino da luz, eu jamais devo obter sequer uma obra das trevas. Isso não combina comigo. Quem é luz, anda na luz e vive como a luz, ok? Uma vez que eu levantei a minha mão para Jesus e confessei Jesus com meus lábios, eu devo assumir esse comportamento. E isso, talvez você fique jogando nas costas de Deus tudo. Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Deus já ajudou, você já conhece, a gente já sabe, na verdade, o que temos que fazer. Afinal de contas, o que acontece com a gente, Hélio, é que a gente não se esforça para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Sim ou não, pessoal? A gente está, por exemplo, quem botou o relógio para despertar de manhã acordou cedo hoje? Alguém acordou cedo hoje? Quantas vezes o relógio despertou e você foi lá, deu um trava nele para, 3 vezes, velho, 30 minutos que você perdeu, ou não é? A gente dá um tardar nele lá, mas na verdade a gente já sabe que tem que levantar. E a gente fica assim, a mesma coisa é o culto, a mesma coisa é a palavra. Ô gente, eu estaria aqui sendo bastante repetitivo de tudo aquilo que vocês já sabem. Embora eu tenha feito aqui uma questão de ministrações diferentes, todas elas estão compactadas, juntas de forma cronológica, mas nada do que eu vou falar é novo. Se eu não falei, um dos pastores já falaram para nós aqui. Por que a gente fica ainda apertando esse tempo do despertador para que 10 minutos a gente possa colocar em prática aquilo que a gente já sabe que tem que colocar? Na verdade, o prejudicado é a gente. Quando a gente aperta 10 vezes ou 3 vezes, como foi o caso da pastora Sueli, a gente acaba se atrasando e atrasando quem deve estar com a gente, sim ou não? No meu caso, hoje eu coloquei uma vez, mas eu vi que a minha esposa estava no banheiro, eu falei, dá tempo dela sair, ok? Tá lá, pronto, até se arrumar. E hoje não tinha Esther lá em casa, o Gabriel estava passando mal, não sei nem se ele está aqui, Jesus, tomara que meu filho tenha vindo para o culto. Ó, Jesus, pegando no fraga aí, ó. E aí eu coloquei, mas levantei. Mas por que colocar 2, 3, 4, 5 vezes? E esse despertador, ele é justamente a imagem que a gente está. A gente às vezes não está morto, mas estamos sonolentos. Estamos sonolentos, né? E a gente precisa ser despertado. Da mesma condição que a gente tem um despertador, a gente também tem a palavra que a gente recebe. Quem conseguiu aqui absorver bastante a palavra de quarta-feira e colocar tudo em ordem? Já pensou se nós tivéssemos aqui, meu irmão, desde o início do ano, colocado o tempo de Timóteo em evidência em nossa vida, com uma questão de honra, cumprir tudo o que está escrito? Como é que estaria nossas vidas, irmãos? Quantas vezes já fomos ministrados aqui para largar o que é velho, jogar as coisas velhas para fora e não fizemos isso? Tirar um móvel velho, uma roupa velha. Você está aí, meu irmão, com uma roupa que é número 40, mas você está vestindo 44, está esperando emagrecer para colocar roupa de 40. Isso não vai acontecer nunca, irmãos. A gente fica ali guardando o velho. Joga o velho fora e se contenta com o novo, irmãos. É aquele imóvel que fica lá com o pé do tijolo lá, e não é condição financeira não, porque você está tirando a foto com o iPhone. A gente tem uma mania, irmãos, de adormecer algumas coisas. Precisamos, irmão, acordar nessa noite. Precisamos tomar uma postura nessa noite. Será que nós sejamos meninos igual nossas mães? A gente tem que receber 3, 4, 5 vezes a tarefa do dia, para depois que o pai e a mãe gritam e pega o chinelo e o cinto, a gente vai fazer a tarefa, irmãos? Quantos trabalhos a gente vai dando para nossas mães ou para os pais, ou já demos também, de ter que se desgastar. Eu já falei uma vez, não vou falar a terceira não vou falar a 10ª não, a gente sabe o que tem que fazer. Final das contas, onde eu quero chegar? A gente fica se desgastando e no final você faz.
Eu me lembro uma vez que o meu padrasto, ele não deixava a gente sair da mesa, botou o almoço, todo mundo tinha que comer, né? Uma vez, uma raridade, domingo lá em casa. Aí, por exemplo, a gente queria brincar, aí perdia a fome, aí comia algum doce, alguma coisa, aí perdia a fome daquele alimento. Toda criança não gosta de comer comida, né? Só besteira, né? E eu me lembro aqui, veio uma memória agora com um adolescente, em que uma vez ele falou assim, só vai sair da mesa quando comer. Eu falei, não quero. E eu tinha um respeito gigantesco por ele. Primeiro, que ele era um negão fortão assim, ó. É da Marinha Mercante, a mão dele parecia uma lixa, né? E eu não me lembro dele nunca ter me batido. Só uma vez que ele deu um aperto aqui no braço, falei, não precisa mostrar o segundo nível não. Tá bom já. E eu me lembro que ele falou assim, ó, só sai quando você terminar a comida. Todo mundo foi dormir, só eu fiquei na mesa. Daqui a pouco aquela coisa de chorar. Imagina um branco, como é que fiquei vermelho demais, né? Aí deitei, Edson, dormi. Quando acordei, minha comida estava cheia de mosca pousando. Acordei cheio de fome, espantei a mosca e comi. Não poderia ter comido antes? Depois eu comi a comida com mosca, com larva de mosca, cheia de mosca pousada. E uma comida fria. Então, meu irmão, o que a gente aprende? Se é para despertar, desperta agora. Antes que venha um tempo frio, antes que venha uma comida azeda, antes que venham com larva de algumas coisas. Desperta tu que dorme, levanta entre os mortos. O interessante é que Paulo, ele convida esse povo a viver uma vida nova, uma vida diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver. E ele coloca alguns pecados de estado para a gente assim, ó, no verso 3, que não haja entre vocês imoralidade sexual. Irmãos, o que nós entendemos como moralidade sexual? Uma foto que você recebe, um vídeo que você curte. Se você está num grupo aonde só tem porcaria, um grupo de amigos, porque é o amigo, no caso do irmão aqui, amigo de quartel, mas tem palavras obscenas naquele lugar, tem imoralidade naquele lugar, tem palavras, sabe, desprovidas de santidade naquele lugar, tem algo desinteressante que não edifica a sua fé, na verdade é uma brecha. Então ele manda, largar a imoralidade sexual. Se você está com alguém e você não é casado e vive naquele esquenta, irmãos, a Bíblia diz que quem abrasa não vai para o céu. A Bíblia manda a gente se ausentar do abrasamento. O que é abrasamento? Esquenta, meu irmão. Aí tem uns jovenzinhos, o nosso culto é um culto meio de adulto, né? Tem um jovenzinho que fala assim, não, eu não fiz relações sexuais não fui ao ponto chave não, mas foi todas as preliminares. Isso é o que, irmãos? Mas depois vem para o culto, aí a mesma mão que toca lá, é a mesma mão que levanta, glória a Deus. Será que Deus recebe essa mão? Será que essa boca é a boca que fala palavrão, uma boca que bebe, a boca que xinga, é a mesma boca que é glorificar a Deus? Que porcaria que a gente vive de evangelho, irmãos. Que confusão espiritual, irmãos. A gente suja a imagem de Deus. Então, imoralidade sexual, irmãos, é algo que a gente tem um corpo e é para ser santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas a gente empresta ele a alguém, a uma vaidade, a uma necessidade pessoal. Você que é santo, que é solteiro, tem que se conter, meu irmão. Não tem essa de ficar num banheiro por 10 minutos não, é banho de água fria, esfriou, vamos embora. Não tem esse negócio de conhecer alguém e provar para saber se vai ser bom para casar não, meu irmão. Não é contar com a sorte não, é contar com Deus, irmãos. Porque quando é propósito, você não precisa nem testar, é propósito, pronto, acabou, vai embora. Então a gente crente não tem a mania de transar para depois casar não. Primeiro você sela o compromisso, você sela o selo diante de Deus. Santidade é o Senhor. A nossa igreja não é a nossa igreja Rehobote, a igreja brasileira, a igreja mundial tem que levantar a bandeira da santidade, irmãos. Aí a gente coloca corte para A e B e C. Aí Deus fala, não, vou sair dessa igreja. Meu irmão, se eu fosse um homem de uma mulher esquentada que não quer fazer corte, estou falando do meu lado aqui, ok? E se você fosse uma mulher cujo qual o rapaz que quer lhe pegar em casamento, quer lhe comprometer a uma aliança, não quiser corte com você, e por causa da corte ele quiser sair dessa igreja, sai da vida dele. Porque se ele não é capaz de tratar você como princesa, esperar o tempo certo, imagine o que ele vai fazer. E quantos a gente já conheceu que é só o negócio funcionar e ele, fica você no teu canto aí que eu fico aqui. Aí daqui a pouco está você barriguda, com neném, sem marido, sem esposa e desviado. Deus chama a gente para a hora certa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, não, só depois anota. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1 que você vai ver
em que Jesus, ele foi concebido no ventre da Maria Jordan, sem relações sexuais nenhuma. E o texto termina dizendo que eles não tiveram relações sexuais até que Jesus nascesse. Então, o José, orientado pelo anjo Gabriel, como falaram com Maria também, disse, não toque nela, porque o que está nascendo dela é gerado de Deus. Então o que é que eu aprendo sobre imoralidade sexual? Primeiro, eu devoto a minha santidade a Deus. Ela pode querer, ele pode querer, mas entre a vontade dele e a vontade dela, tem que reinar a vontade de Deus nesse relacionamento. Primeiro Deus, depois vocês se deliciam. Aleluia. Quem é casado, levanta a mão. Você cumpriu isso? Não? Infelizmente não, pastor. Infelizmente não. Quem cumpriu isso, irmãos? Cadê o solteiro? Levante a mão, o solteiro. O solteiro, levante a mão. Fica com vergonha não, filha. Pode levantar lá em cima que você é bonita. Isso, Olha lá. O solteiro, levanta a mão. Cumpram isso e vocês vão viver algo extraordinário de Deus. Irmãos, não é uma garantia de você casar com um crente e ser bem sucedido não, tá? Mas também seria muito tolo você não fazer uma pesquisa minuciosa dos comportamentos das pessoas. Se ele não te trata como princesa, se ela não te trata como príncipe, foge. Você precisa casar com um propósito, não com uma proposta sexual. Amém, pessoal? Está ouvindo ou não? Imoralidade sexual, ganância. Irmãos, olha quantas coisas a gente vai passar a resenhar e abrir aqui. Ganância. O que é a ganância? De tudo. Ganância, hoje, por exemplo, o cara é casado, mas ele é ganancioso. Ele tira tempo da família, ele tira tempo de Deus por causa do dinheiro, da ganância. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui agora para falar algo de absurdo que está entrando. Cuidado, porque os jogos de aposta, o alvo dele principal hoje está sendo destruir a família e os crentes. Se você está me ouvindo aqui, essa noite, está com joguinhos de aposta, pode ser até que eles legalizados, você não tinha nem que olhar para essa página. Lembra de quarta-feira, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, o que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com suas mãos. Não vem me falar que esses jogos de aposta legalizado, você está trabalhando não. Trabalho é braçal, é suor, irmãos, de um homem. Esse negócio de apostar, você vai enfiar a sua família num buraco. E está acontecendo. E muito, não é pouco não. E muito. Então, homens, prestem atenção. Isso é vício. Isso é vício. Ah, pastor, mas é legalizado. Para você não. Timóteo, eles podem. Você não. Você é cristão, irmãos. Você é cristão. Então atenção, a ganância, o amor ao dinheiro tem feito muitas pessoas se perderem. E a justificativa é: eu preciso arriscar, preciso sair do buraco. Meu irmão, é a isca de Satanás. Sabe o que Satanás faz? A primeira vez que você joga, você ganha. Ele não é bobo. Ele precisa te dar uma moralzinha. E aí, meu irmão, mordeu a isca dele, você vai se lambuzando. Daqui a pouco você está vendendo casa, vendendo carro, vendendo roupa, vendendo computador, vendendo relógio, se bobear, vende até a mulher. Eu fui criado numa casa de jogos. Minha família toda era altamente viciada em jogo de baralho. Eles viviam uma madrugada inteira. Eu já vi discussão e muito atrito físico na minha casa, na minha família, por causa de jogos. Isso é uma maldição. Eu já joguei contra a minha mãe em família. Eu tive raiva da minha mãe na mesa. Olha que maldição é essa. Não deseje isso para sua casa. É a ganância do ser humano. Então ele diz que não haja entre vocês imoralidade, impureza nem ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Diga graças a Deus. Qual o recado final? Isso não é para gente. Qual é o recado final? Diga, isso não é para gente. Verso 4: as histórias obscenas e conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Ou seja, se abstenha. Piadas indecentes.
Hoje a gente estava conversando, falando algumas coisas, aí começa aquela brincadeira de homem, mas aquelas coisas bem puras, sabe? Bem dentro daquilo do que é uma verdade, uma mesa para se assentar, mas nada de coisas obscenas, nada de coisas que se dão a origem ao pecado, a você pensar alguma coisa, a uma palavra parecida, que seja parecida com palavrão, a falar alguma coisa que seja um sarcasmo para alguém ouvir, entendeu? Algo que seja depravado aos olhos de Deus, algo que quebre o nosso nível de santidade, não pode ser, irmãos. Então Paulo, por mais uma vez, chama a igreja a se comportar no vestir, no falar e no seu modo de agir com os demais. Pode estar certo que nenhum imoral, pode estar certo, Paulo afirma, pode estar certo que nenhum moral impuro, ganancioso ou idólatra, nenhum moral imoral, ganancioso ou idólatra herdará o reino dos céus. Olha o que diz Apocalipse 22:15, Ruiva, por favor. Do lado de fora da cidade, olha aí, do lado de fora da cidade, ou seja, no tribunal de Deus, dentro da cidade estarão santos e remidos, fora estarão quem? Os cães, os feiticeiros, sexualmente impuros, assassinos, adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Então os mentirosos vão ficar de fora, os que são adoradores de ídolos ficarão de fora, os assassinos, os impuros e os feiticeiros e os cães ficarão de fora. Com qual desses aqui você se torna parecido? Eu não sei se há alguém aqui nesse século, nos dias de hoje, ainda com idolatria. O que é idolatria, irmãos? Não façam para ti deuses de imagem de escultura. Não sei se você ainda é uma pessoa tão obsoleta, mas era para ser tão inteligente, que é tão recógnita, que está andando para trás. Ainda nesses dias, com a Bíblia que nós temos, você ainda está orando ou rezando o terço. Não fazeis entre vós orações, repetidas. Jesus ensinou para a gente como devemos orar. Pai Nosso. E tem mais para você entender o Pai Nosso. Nem essa oração. A intenção do Pai Nosso é uma conversa formal ou informal com Deus. Ao entrar na tua casa, fecha a tua porta e ora que teu pai está em secreto ele te responderá. Não é uma liturgia, Senhor meu Deus e meu Pai, pelos poderes de Crescam, assim eu entro. Uma formalidade que tem mais voz do que verdade, nem quer orar, mas é um dicionário aberto e o coração fechado. Se você carrega na sua carteira santinhos, se você acredita num santo casamenteiro, você está jogando a Bíblia fora. A Bíblia diz que o céu pertence a Deus e a terra é planta para os seus pés. Deus, ele governa tudo e todo, ele é Senhor de tudo e de todos. Os 10 mandamentos incluem um no qual não cabe a gente praticar a tal idolatria. Somos sucumbidos de várias datas. Olha o que tem no teu Brasil, uma data da padroeira, e a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí você tem uma padroeira, aí por causa do sistema tradicional familiar, você é um idólatra e pode perder a tua salvação. Por quê? Porque está idolatrando uma entidade achada no rio pelo homem. Deus não é feito por mãos humanas. Isaías 44 diz que um homem, ele tem uma semente nas suas mãos, ele cava a terra, planta a semente, vem a chuva, rega a terra, ele ajuda também, a árvore cresce, dá um tamanho frondoso, daquela mesma árvore que ele mesmo plantou, ele tira um pedaço de galho, faz uma fogueira para se aquecer no frio, com outro pedaço de madeira, ele faz uma fogueira para que ele possa cozinhar alguma coisa para se alimentar, e com o resto da madeira que sobrou, ele cria um Deus, uma imagem esculpida com suas próprias mãos. Ele se ajoelha perante aquela imagem e ele diz, você é o meu Deus, me salva. Quantos deuses nós temos criado tradicionalmente? Talvez no seu carro tem uma plaquinha, eu amo Jesus, e do lado tem um Zé Pilintra. É uma briga de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Fique sabendo que pegaram a arca de Deus e colocaram diante de um templo de Dagom no Antigo Testamento. Deixaram a arca de Deus e os deuses de frente. Quando amanheceram, foram até o lugar onde estava a arca e a imagem de Dagom. Dagom estava dobrado, com a cabeça cortada, com os pés cortados, porque ao nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
De manhã eu não disse esse assunto, mas deve ter alguém aqui que está recebendo essa mensagem agora. Certamente Deus não dá viagem perdida na terra. Deus não dá viagem perdida na terra. Adoradores de ídolos ficarão, não entrarão naquele lugar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Pegue os seus padroeiros, as suas medianeiras, lance fora. Abram a porta do seu armário, tira aquele copo de água, aquela vela de segunda-feira, aquele sal grosso. Chega de simpatia, viva a verdade nua e crua do Evangelho. Não precisa de uma rezadeira, abra a Bíblia e Deus falará com você. O Senhor fala, o Senhor está atuante. Os nossos ouvidos precisam estar inclinados para aquilo que Deus há de fazer. Na verdade, já está fazendo. Não vejam, eis que eu faço coisa nova. Opa, já estou fazendo, não percebes tu? Eu fui nascido num altar de idolatria. Eu já carreguei tudo isso. Eu tinha uma motinha que eu colocava uma figa, para que ninguém tivesse olho grande nela. Eu tinha uma imagem de uma entidade na minha parede da minha casa. Fui nascido e criado assim. Fui forçado a participar de um curso de catequese domingo de manhã. Lembro até hoje que uma escolinha de uma tia, era eu adolescente, ela falava: você tem que saber o nome de todos os santos que estão ali, todos os santos da tal igreja. Eu falava: para que isso tudo? Eu nem sabia, mas nunca tive nem interesse. Sabe aquela coisa de mãe te forçar, pai te forçar, mas Deus já te chamou desde o ventre? Eu só preciso conhecer um, no qual tenho poder e autoridade sobre todos. Se você está aqui como idólatra, se você está aqui como um espírita, se você está aqui como alguém que tem imagem e escultura, desfaça nessa noite hoje. O recado de Deus já foi dado. Lance fora os deuses para que Deus entre na sua casa. É tão simples falar de idolatria como falar de um casamento. Você não deixaria que outro homem tocasse na sua esposa. Por que você não deixaria? Porque ela é sua. E Deus também não divide a glória dele com ninguém. O Espírito que habita em vós tem ciúme de nós. Ele quer a gente por inteiro e por completo. Está comigo aí, não? Levanta, tu que dormes, entre os mortos da terra. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 6. Não deixe que ninguém engane com palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que desobedecem. Há uma ira de Deus. E pregadores que pregam somente a bonança e o que é doce, arranca aplausos, sorrisos de todo mundo. Fique atento que a minha intenção não é que a gente tenha uma compatibilidade ao ponto de a gente simpatizar um com o outro. Se não for Deus unir a gente, não seja eu me esforçando para me unir a você, nem você a mim. A gente tem gostado do mesmo altar, a gente tem gostado da mesma palavra, a gente tem gostado do mesmo Deus. Que nesse lugar, quando a gente se encontra no eixo da Bíblia, a nossa diferença não vale de nada. Se eu e você servimos ao mesmo Deus, isso que importa. Isso que importa. Paulo prega, Paulo rega, mas Deus é que dá o crescimento. E Paulo nos convida a parar de nos deixar de enganar com palavras vazias. E ele pede que a gente exponha esse evangelho da verdade, esse evangelho da cobrança. Por quê? Porque você está dormindo entre os mortos, está igual aos mortos. Pergunte para a sua alma se você está no melhor nível que deveria estar. Certamente ela vai dizer: não está. Pergunte para a sua consciência se você está no melhor nível espiritual que você já esteve. Certamente sua consciência vai lhe dizer que não. Pergunte para as suas mãos se ela não está em débito, porque essas mãos não fazem nada para Deus. E vemos numa igreja no qual 60% que está aqui não faz nada para Deus. Vem para cá, cultua na quarta, cultua na quinta, fala: o culto foi uma benção, posta uma fotinha e vai embora como se nada tivesse acontecido.
Você acha que o evangelho é esse raso aí? É só esse raso aí? O evangelho tem muito mais. Para você ver como você está tão ruim, que nem alma você traz para a igreja. Se eu estou no lugar onde eu sou alimentado espiritual, e eu tenho a consciência da minha plena salvação, a minha mente está racionada, à volta de Jesus eu vou me preocupar, vou querer me santificar e também trazer pessoas para esse lugar. Tem alguém comigo nessa noite? Não participem do que essas pessoas fazem. Ou seja, eles são imoral, eles são impuros sexualmente, eles têm ganância, eles têm pecado, e esse pecado não habita no meio de um povo. Eles falam de coisas obscenas, as suas piadas são vulgares. Não participem do que essas pessoas fazem. O salmo ditado aqui pelo Alessandro foi o salmo de número 1, e o verso 1, e ele diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém o caminho dos pecadores, e nem se ajunta na roda dos zombadores. Há um convite para que a gente não se misture. Pastor, mas espera aí, como eu não vou me misturar? Se a massa que não é cristã no meu trabalho é maior do que eu, se a massa na minha casa é maior do que eu, você não sabe, lá em casa só sou eu, e existe uma nuvem pesada lá em casa, ok? Como não se contaminar, ou como se manter mediante a uma massa que é muito mais numerosa do que a gente? Esqueceu o que está escrito em 1 São João, capítulo 4, verso 8? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós precisamos entender. De manhã eu falei e torno a repetir. Preste atenção no que vai ser dito agora. João capítulo 7, Marcelo. Jesus te despede, os discípulos vão para casa, Jesus sobe ao monte para orar, possivelmente o Monte das Oliveiras. No capítulo 7, naquela noite que Jesus estava orando, havia uma mulher chamada de adúltera, ou uma mulher que habitava com a profissão mais antiga da Bíblia, ou prostituição. Ela estava com um homem casado. Jesus está no monte e a mulher está se prostituindo. À noite, Jesus foi orar, e à noite ela foi se ater à sua sexualidade, satisfazer o seu prazer da carne. Então, de um lado eu tenho obra da carne, e outro lado eu tenho revelação do Espírito. Amanhece o dia, os dois são trazidos de frente a frente. A mulher com o seu problema e aqueles acusadores querendo apedrejar. E Jesus veio cheio do Espírito Santo, porque foi buscar a face do Pai. Aquele que estava no Espírito se deparou com as obras da carne. E no momento em que os homens dizem que ela foi pega no ato do adultério, em que a lei de Moisés, de forma sábia, entendida e verdadeira, daria possibilidade dessa mulher ser apedrejada. Se Jesus não tivesse ido orar ao Pai, certamente não teria resposta. Eu digo isso para você entender. Não que, claro, ele teria uma resposta, mas aquele monte fez a diferença. Por que ele gastou aquela madrugada? Porque ele sabia que ao amanhecer ele teria um problema, que aquela noite traria uma solução para ele. Então aonde eu quero chegar? Simples, pense comigo. A mulher de noite estava se prostituindo, Jesus de madrugada e de noite estava buscando. Os dois são trazidos à luz do dia, ela com um problema e Jesus com a solução. Como que eu posso dizer que a massa em que está lá na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, é maior do que aquilo que eu busco? Simples. Jesus veio do monte e ela veio da prostituição, mas no momento em que a vida daquela mulher estava totalmente entregue na mão de Jesus, e se ele não tivesse uma resposta, as pedras iriam ser atiradas naquela mulher. Ele diz para aquela multidão: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi um por um de cada vez largando as suas pedras, ao ponto de ele ajoelhar para aquela mulher e dizer: aonde estão os teus acusadores? Ela disse: eu não sei. Ele pega na mão daquela mulher e levanta e diz para ela: vai e não peques mais. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que uma noite que Jesus estava no monte é a mesma coisa que você está fazendo nesse
esse culto aqui agora. Amanhã vai ter dificuldade, amanhã vai ter alguma luta, alguma perseguição, mas esse fato de você vir gastar 2 horas na presença de Deus, você vai livrar a sua vida, vai livrar a sua casa, vai livrar a sua família, porque hoje é noite de resposta. Alguém reaja aí nesse lugar. Eu não sei quantas pedras e também não sei quantos acusadores irão estar contigo no dia de amanhã ou ainda hoje, mas a Bíblia tem um recado para você: toda palavra contra você, toda língua que se levanta contra você, todo nível de acusação que se levanta contra a sua vida, Deus vai lançar por terra nessa noite hoje. Você não veio bater um cartãozinho escolar, você não veio marcar presença na fotinha do Instagram, você veio aqui porque é desse lugar que sai a sua sentença, é desse lugar que Deus garante a nossa vitória. Aonde estão os vitoriosos? Reage nessa noite aí. Uns vão buscar, outros vão se lambuzar. Uns dormem, outros estão de pé. Grave o que eu estou lhe dizendo. Esse culto é necessário para você durante essa semana. Você vai testemunhar a fortaleza que Deus está criando em você. Você vai testemunhar o livramento que Deus vai lhe dar essa semana. Você vai testemunhar que da sua boca, da sua mente sairá palavras que irá conduzir pessoas a caminhos assertivos. Ninguém que se apresenta perante a Deus sairá dele de mão vazia. Há algo que Deus vai entregar nessa noite. Não viemos aqui porque participamos de um fã-clube. Rebote é só uma estratégia para a gente se reunir e ouvir a palavra de Deus. A palavra é grosseira, é muita exposição, cobra muito, grita muito. Está precisando, porque tem gente que só vai acordar a berro, no meio berro do grito: acorda! Quando a gente chega para o nosso filho e fala: filhinho, acorda, eles não vão levantar. Pelo amor de Deus, com toda a autoridade no Espírito Santo de Deus, olhe para quem está do seu lado e fala: acorda! É tempo da igreja resplandecer. É impossível eu vir num culto na quarta-feira, ir para uma célula na quinta, sair da minha casa com tantos afazeres, é Copa do Mundo de futebol, eu vim para o culto e fingir que nada aconteceu. Saiu daqui, acabou a responsabilidade. Entrei no meu carro, coloca a música que eu gosto, a música que eu quero, pastor não me manda. Não é possível. Não, nós precisamos ser um luzeiro. Nós precisamos ser uma constelação de brilho, de estrela, no qual vai manifestar aonde estão os filhos que Deus está esperando para a manifestação dos últimos dias. Deus vai usar a minha vida como resposta esta semana. Essa semana Deus vai ser exaltado através da minha. Eu não sei se Deus vai te usar para curar alguém. Eu não sei se Deus vai usar para você salvar alguém, mas algo extraordinário, o inexplicável vai acontecer na sua vida. Olhos não viram, ouvido não ouviu. Tem alguém comigo aí? Levante a sua mão. Essa semana um pastor mandou uma mensagem para mim dizendo: Xande, eu fui na casa de um familiar meu, e nesse familiar meu tinha uma criança pequena, e ela sumiu durante a manhã toda, e de repente por tardezinha achamos ela morta no lago. Eu tirei a roupa, mergulhei no lago e peguei essa criança, e a mãe dela estava desesperada, dizendo: Dão, ora você pastor, ora você pastor.
desesperado, oraram, fizeram massagem cardíaca, a criança não respondeu. Diz ele: eu peguei o carro 1 hora perante o hospital mais próximo, e no caminho a minha esposa ficou orando, e a mãe dizia do meu lado: Dão, ora, você é pastor. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas irão enxergar a unção que a gente nem imagina que carrega. Levante as suas mãos. No meio do caminho, uma ligação chega ao celular, e era a esposa do pastor dizendo: amor, volta, a criança está ressuscitada. Essa semana eu cheguei a minha esposa aí conversando, não sei se ela lembra, estava no carro eu e ela dizendo assim: Bárbara, eu quero viver milagres maravilhosos que Deus tem, eu quero ver umas loucuras, eu quero viver aquilo que a Bíblia me manda viver, aquilo que a gente está pregando na teoria ainda. Eu quero que Deus me dê essas práticas, experiências. Eu não sei o quanto você está avantajado por isso, mas os filhos das trevas estão vendo aquilo que os filhos da luz não estão vendo. Os filhos das trevas estão tendo experiências. E aonde estão as nossas? Que Deus traga para nós nesses dias um poder extraordinário de cura, de libertação. Que Deus coloque sobre a nossa vida, sobre nossas mãos, não para que sejam publicadas em páginas, mas o poder da ressurreição, o poder da restauração, o poder da libertação no nome dele. Pois ao nome de Jesus, joelho se dobra, língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém reage nessa noite. Existe um livro que eu li na minha conversão inicial chamado É Tempo de Timóteo, chamado Tom e Tene, Caçadores de Deus. Uma fome insaciável, uma correria. Outro livro que me impactou muito foi Bom Dia Espírito Santo. O Benegim, que você conhece até hoje, ele falava algo que marcou a minha mente. Em que ele saía do colégio porque a mãe mandava estudar, ele passava nas ruas do bairro indo para sua casa, o cadastro amarrado, ele caía, levantava, e ele chegava em casa, e a mãe dizia: o almoço está na mesa. Ele: mãe, por favor, me libera do almoço, hoje não quero. E aquele homem faminto entrava no seu quarto para se alimentar da presença de Deus. Por muitas vezes fomos nós que fechamos a bica, mas o registro de Deus não está fechado. Não sei se você sabe que na sua casa a hidráulica existe primária e secundária. Primário é aquele que vem lá da rua, que fecha tudo. Mas existem umas bocas secundárias, que é no chuveiro, que é no vaso sanitário, que é na pia de lavar louça, e que é no bebedouro. E ali tem uns registros. Se você fechar, você fechar o local. Talvez a gente fechou o local, mas o céu nunca fechou o primário. O céu está aberto sobre nossas vidas. Nós iremos viver alguns milagres jamais vistos. Toque no ombro de quem está do seu lado, feche os olhos e comece a orar para que as manifestações de Deus alcancem nossos dias. Mesmo não querendo orar, feche a sua boca, ora. Não é opção, não é opção, não é opção, não é opção. Ore, 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 que os milagres aconteçam em nossos dias. Não é opção, é uma emergência espiritual. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Ei, os cegos precisam enxergar, os surdos precisam voltar a ouvir, o coxo precisa se levantar. Os milagres, Senhor, dai-nos um milagre, Senhor. Não é opção, tem que orar. Não é opcional, tem que orar. Tem que orar, tem que orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Tem alguém nessa noite aí? Ei! Não
não participem dessas coisas. Levante as suas mãos aos céus e diga: Deus, purifica minha mente, meu coração, o meu corpo. Diga alto, pessoal: o meu corpo. Eu elimino qualquer vestígio de pecado no meu corpo. Hoje eu faço um pacto de santidade com o Senhor. Eu quero ser um recipiente aonde o céu tenha prazer em usar. Quem pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Bom, acredito que o Senhor está nos preparando para algo extraordinário. Já vimos aqui as obras da carne e elas não estarão nas nossas vidas mais. Acabamos de fazer um voto de renúncia. Quem pecava não peque mais. Quem mentia não minta mais. Apóstolo Paulo continua agora mudando a sua página do disco, agora colocando para nós comportamentos no qual nós devemos praticá-los. E um deles é que nós sejamos luz. Tome nota, por favor, já terminando, verso 8 e 9. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filho da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Repete comigo: bom, justo e verdadeiro. Repete comigo: o fruto da luz produz o que é bom, justo e verdadeiro. Mais uma vez: o fruto da luz produz o que é bom, justo e verdadeiro. Quem é filho da luz aqui? A palavra luz fica meio universal, porque se você pegar um espírita, ele não vai dizer que você é evangélico, que você tem Deus, que você tem Jesus. A reflexão, se você é uma pessoa boa e aparenta para ele muita positividade, ele vai dizer assim: e você é cheio de luz, né? Mas na verdade a luz que Jesus falou, essa é diferente do que eles colocam. Eles colocam de uma forma, de uma linguagem no qual eles aprenderam, né? Mas a gente sabe que essa luz não pode vir de nós mesmos. Essa luz é o próprio Deus dentro de nós. E Paulo ele encaminha nessas páginas colocando algo muito importante para a gente viver como filho da luz. E como é, pastor, que vive como filho da luz? Presta atenção. Por exemplo, você vai sair desse culto agora, você vai para sua casa, você vai ter uma regrinha. Qual a regra que você vai ter? Ela está descrita no verso 9. Vejam bem, você vai escrever ela na palma da sua mão, na sua testa, na sua língua, na sua orelha. Você vai escrever na coxa para não errar. Não é para você fazer tatuagem, não, é escrever, tá legal? Crente não se tatua, ok? Amém ou não amém? Isso aí. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom. Repete comigo: bom, justo e verdadeiro. Como é que você vai se distanciar daquilo tudo que a gente olhou acima, que não presta para nada, não serve para ninguém? Nós vimos uma porção de frutos. É como se nós abríssemos aqui Gálatas 5, 22, fruto da carne, fruto do Espírito. Nós olhamos aqui e vimos o pavor em que ser um ganancioso, um idólatra, um pornográfico, um mentiroso, em que vai ficar de fora, vai bater na porta e ele vai dizer: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas agora ele dá uma qualificação. Que qualificação? Por exemplo, quem trabalha aqui, levante suas mãos. Essa semana vai sair uma proposta de trabalho para você com o dobro do que você ganha. Espera eu falar o final para depois dizer glória a Deus. Vou falar mais uma vez, Edson. Essa semana agora vai aparecer uma proposta de trabalho com o dobro do que você ganha. Mas esse dobro do que você ganha, ele está fora desse requisito no qual você está lendo. É bom somente o salário, mas não é justo e não é verdadeiro. Como é que você vai se ater a essas propostas? Já que você quer ser um agente de milagre, um portador da luz, já que você quer ser um grande evangelista, já que você quer que as manifestações do Senhor pairem sobre a sua vida, 3 coisas você precisa aprender. Quando ele fala o que é bom, esse algo vai alcançar o teu coração. O que é bom, né? É bom para mim, é bom para minha família, mas espera aí, vai me comprometer no quê? No que é justo.
Então o salário vai dobrar, mas existe muitas injustiças. Inclusive eu sou obrigado a fazer coisas no qual vai comprometer a minha fé. Então peraí, é injusto, então eu não devo aceitar apenas pelo salário, senão você vai ser o próximo Esaú nos dias de hoje, apenas pela sua fome. Então há algumas coisas e propostas que podem vir em nossas vidas, podem vir em nossos dias, que essas 3 colocações podem lhe impedir de você errar. Está aqui Abraão, está aqui Ló. Os dois têm uma briga que não é deles, é dos pastores deles. E de repente um olha para o outro e fala: o nosso rebanho está se dando mal. Mas na cabeça de Ló não era para ter aceitado. Por quê? Quem era Ló sem Abraão? Tudo que ele tornou ali próspero e rico foi através de Abraão, e não era hora de separar. Tudo bem, você vai dizer: pastor, não era nem para ter começado, mas já começou, né, irmão? Deus teve misericórdia. Porque Deus teve misericórdia? Deus teve olhar para Ló, porque antes de excluir, Deus passou na tenda de Abraão. Então olha por essa lógica, né? Presta atenção. Aí de repente um olha para as campinas verdejantes, chamado Ló, e diz assim: vou para lá. Aparentemente as campinas eram verdejantes. Não sei se você sabe, onde existe relva, certamente existe um riacho passando por ali. Então existia um rio, água por ali, para que a vegetação pudesse ser verde, ao ponto da Bíblia dizer que é relvas, ou seja, a vegetação estava ali viva, porque existia um rio que passava por ali irrigando aquela terra. E no Antigo Testamento isso é uma soberania, as margens do rio. Então o Ló escolhe as campinas verdejantes. É bom para ele, mas tem justiça lá em Sodoma e Gomorra? Não. Tem verdade em Sodoma e Gomorra? Então pegue o exemplo de Ló, para que você não perca o seu casamento, não perca a sua casa e não perca os seus maridos. Cuidado com as propostas que inicia como bom. Cuidado com as propostas que apenas massageiam o seu ego. Porque para você cair não vai ser ruim, tem que unir, tem que ser bom. Uma proposta, um contrato, algo para ser fechado, que aparentemente resolve o seu problema, mas trará outros problemas. Aonde não está a justiça de Deus, a verdade, você não deve nem pôr os pés lá. Aonde não tem a verdade de Deus com totalidade, não tem clareza. Não tem clareza em mesa. Aonde nada é justo, você não deve nem entrar nesse lugar. Certamente o Senhor está falando com alguém essa semana aqui. Então não adianta ser bom para mim, se não tem justiça e não tem a verdade. São coisas simples no qual Paulo dá a descrição para a gente olhar. Desde quando você levantou a sua mão para Jesus, a sua vida nunca mais foi simples. Por que você vive em pé de guerra? Por que algumas coisas ficam travadas na sua vida? Você tem um GPS do céu. Você é uma ameaça para o inferno. Você é uma ameaça para os lares que estão destruídos. Se você tiver acesso lá, você recupera. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que está perdido, você ganha essa pessoa. Porque o inimigo tenta tornar a tua bagagem ou a tua vida um pouco pesajosa? Por que o inimigo tenta colocar algumas lutas e tribulações? Olha como é que Hebreus 12 diz para a gente, verso 1, Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso que nos torna o quê? Vagaroso. Existe um peso e existe o pecado. Talvez o problema da tua viagem, do teu ministério, não é o pecado, você já venceu, mas talvez o peso de alguma coisa. O diabo tenta lançar um peso. Nem sempre ganhos da nossa vida a gente vai falar assim, foi Deus que deu. Tem algumas coisas que Satanás vai dar, como Sodoma e Gomorra, para que você fique paralisado lá. Tem alguém comigo aí nessa noite? Então ele manda se livrar do peso e do pecado que nos atrapalha. E ele manda se livrar disso tudo. E a gente tem que dar o jeito para se livrar disso tudo. Presta atenção. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de... E no versículo seguinte ele diz, olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hoje eu disse para um amigo à tarde, alguns sonhos que eu e minha esposa temos nos nossos próximos dias, após até liberarmos os nossos filhos, casarmos eles, formá-los.
o que eu tenho para mim de sonho ministerial. Alguns pesos na minha vida já foram tirados. Alguns excessos já consegui largar. É tão bom que a sua mente fica livre, a sua alma fica livre. Você fica muito conectado com Deus. Existem algumas coisas que não são ilícitas, mas são pesadas para a gente. São pesadas para a gente. Aonde você viu o pecado de Eliseu ter a junta de boi, mas ele entendia que era um ministério ou era junta de boi. Que peso teria aquele barco para Pedro? Mas ele entendia que não dava para pescar no mar, porque na areia tinha muitos homens. E o Senhor não troca a função, Ele troca o lugar. Você vai continuar pescando, só que agora é para mim. É tão bom quando a gente entende isso, que não é mais sobre valor, mas agora você cumpre um propósito. Quando você consegue ficar mais livre, quando você não tem mais muito afazeres, e quando os seus afazeres você diminui, porque entende agora que não é a quantidade de horas que você gasta. A pior coisa é trabalhar com martelo cego, um machado cego. Você dá muitas machadadas e a árvore não cai. Mas é bom quando o Senhor afia a nossa ferramenta. É bom quando o Senhor entra no nosso barco. É bom quando o Senhor entra na nossa vida. A gente tem mais qualificação. A gente tem mais tempo com Deus, mais hora com Deus, mais tempo para trabalhar para Jesus, mais tempo para a família, mais tempo para coisas no qual a gente vivia envolto e não usufruía. Diga para esse irmão do seu lado: existem alguns pesos na sua vida que não são pecados. Você está se enchendo igual linguiça. Fala para ele: cheio de proposta. Agora eu vos pergunto, nessas propostas que você tem, quantas delas Deus se encaixa? Desses sonhos que você tem, quantos deles Deus se encaixa? Já viu aquela frase, aquele jargão, encheram linguiça? Tem muita gente vindo para a igreja para encher linguiça, enchendo de sonhos no qual Deus não vai habitar. Irmão, não sei se você entendeu, é a última hora. É o tempo da igreja florescer, é o tempo dos luzeiros abrir, meu irmão, em nome de Jesus, essa luz, esse holofote. Está comigo aí, meu irmão? Olha o que o texto diz para a gente: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. E ele diz para a gente no verso 10, procurem descobrir o que agrada ao Senhor, ou seja, o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. E agora, a opção que eu vou tomar de vida: eu vou morar num tal lugar, será que isso agrada a Deus? Eu vou entrar num tal trabalho, será que isso agrada a Deus? Eu vou fazer uma faculdade, será que isso agrada a Deus? Porque eu posso me encaixar muito bem somente no que é bom para mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o que agrada a Deus? Você não entendeu que nós fomos chamados de sermos filhos de Deus? Então precisamos entender se aquilo que nós temos como opção, coisas simples, irmãos, o mais simples que seja, talvez para você não tenha importância, para Deus tem, porque a tua vida importa muito para Deus. Então devemos perguntar: Senhor, isso te agrada? E de que forma que a gente vai descobrir bom, justo e verdadeiro? Paulo vai trazer mais ainda informação de forma de um filtro para você infiltrar. Aí Filipenses capítulo 4 verso 8, terminando: por fim, irmãos, quero lhe dizer mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, concentre-se em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam, receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Mais uma vez Deus reforça aquilo que Ele vos falou na quarta-feira. Lembra quando nós recebemos uma série de não de Deus? Não, não, não. E no final Ele veio dizendo assim: esses não são para abençoar vocês, povo. E agora Ele diz para a gente se concentrar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. E manda pensar nisso com excelência e ver se isso é digno de louvor. E Ele diz para a gente um convite ainda: continue a praticar, um incentivo. O que vocês aprenderam de mim, tudo que me ouviram de mim e me ouviram fazer, então o Deus de paz estará com vocês. Quem quer que Deus esteja na sua vida? Leia o versículo de baixo para cima. Por exemplo, eu quero que Deus esteja na minha vida, então eu preciso pensar o que agrada a Deus, o que tem louvor, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é admirável, tudo que é amável, e me concentrar nessas coisas.
Porque é muito fácil querer dizer que eu quero Deus, mas eu me preparo para Deus. Irmãos, Deus é santo, Deus é incorruptível. As vestes de Deus são resplandecentes. Não é que Deus não me ama e não quer eu perto dele, mas se eu quero estar perto de Deus, eu preciso me purificar e me tornar semelhante a ele. Santo, Paulo vai dizer uma coisa: sede santo como o seu Senhor é. Paulo manda a gente imitá-lo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existe um patamar de Deus, e se eu me sujar, eu estou me distanciando de Deus, mas Deus continua no mesmo lugar. O trono de Deus não está vazio. Mas quando eu erro, quando eu peco, quando eu me sujo, é eu que tomo um passo atrás, mas Deus continua aqui. E cada vez mais que eu me limpo, mais próximo de Deus eu chego. Posso ouvir um amém? E ele diz ainda: não participem, verso 11, dos feitos inúteis do mal, da escuridão, antes mostre a sua reprovação expondo a luz. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostre sua reprovação expondo a luz. A palavra não participar aqui, para quem aqui está no direito, principalmente no criminal, a palavra não participar aqui, na parte criminal, é cúmplice. Cúmplice. Quem é um cúmplice? Aquele que saiu, e isso é muito bom que você entenda isso. Por exemplo, existe alguém aqui, de manhã eu coloquei esse exemplo, e eu vou repetir agora de novo, já estou no finalzinho com os irmãos. Olha, por exemplo, tem alguém à beira de um divórcio, aí você sabe que o casal não está legal, aí você, amiga, você está apoiando, porque na separação os dois sofrem, sim ou não, pessoal? Mas aí essa mulher mais melancólica, ela procura uma amiga, aí a amiga, ao invés de inclinar, fazer com que ela retorne ao marido, ela fala: vamos esfriar a cabeça, vamos no shopping, vamos em tal lugar, Isso é cúmplice dessa separação. Se você não está empurrando essa pessoa ao seu cônjuge de volta, o pecado da separação dela, o pecado do divórcio dela, também é sua culpa. Então você é um culpado também, você é um cúmplice também. Cúmplice é aquele que está junto. Mas eu não fiz nada, mas você está junto. Você está com aquela pessoa, você está incentivando. Vamos pegar um cúmplice espiritual. Você sabe que tem alguém, bota a figura por favor. Você sabe que tem alguém do seu lado, morto espiritual. Essa é a coisa mais fácil de achar na igreja, um morto espiritual. Mas aí do lado desse morto, você não está vivo, você está dormindo. Você é um cúmplice junto com ele. Lembra do que vos falei aqui no início do culto? Se chegar um rabecão aqui, acertei? Chegaram um rabecão aqui, um rabecão aqui, ele vai levar esse cara e vai levar esse também, porque o cúmplice é aquele que está no mesmo local. Então nós precisamos hoje nos levantarmos dentre os mortos, e o interessante é que ele chama a gente para expor, e olha o que ele diz: não participem dos feitos inúteis do mal, da escuridão, mostre sua reprovação expondo a luz. Repete comigo: reprovação expondo a luz. Mais uma vez, repete isso mais alto, por favor. Só a última vez, vai lá. Que é muito fácil eu falar assim: não vou me meter, mas a Bíblia não está mandando eu me calar. O que ela manda fazer? Além de não me meter, vou reprovar. Não concordo com isso, vou te expor à luz da palavra. Isso está errado, isso, e ele está errado e você também está errado. Isso é o papel do cristão. Isso é o papel do cristão. É trazer a luz, porque não adianta também você não fingir que é com você e também não trazer a luz da palavra, não ser luz para essa vida. Por exemplo, você conhece alguém desviado? Você conhece alguém afastado? Pastor, eu conheço, mas a Bíblia está mandando, obrigando a gente a expor essa pessoa à luz. O que é expor a luz? Você não está vivo? Você não tem a verdade? Você não tem a palavra? Você não tem a luz? Exponha ela na luz. Por que expõe ela na luz? Porque ela está em treva, ela não enxerga nada. Mas você chega com o quê? Com a mensagem. Eu não falei no culto que vocês serão usados por Deus extremamente essa semana? É isso, é expor essa pessoa à luz, é trazer a realidade. Fala: queridinho, bota o pé no chão, não é assim não. Peraí, não é assim que a banda toca não. Olha só, o fulano errou, mas você também. É expor a luz com verdade bíblica.
é trazendo essa pessoa um caminho de arrependimento. Então Paulo chama a gente não para sermos omissos, mas para expormos a pessoa, sim, na luz, trazer a palavra para ela, trazer uma consciência no que ela está errando e orientá-la para que ela tome um caminho. Então ele diz: não participem do que essas pessoas fazem, dos feitos inúteis dela. Mas espera aí, pastor, ó, eu sei que está ruim lá, mas eu não vou lá. Mas tá, você não vai lá. Mas o que você faz para melhorar? Uma vez que você sabe que tem um problema, o que você vai fazer? Mostrar a minha reprovação. Por exemplo, você está numa faculdade. Alguém estuda aqui? Faculdade? Alguém? Você sabe que faculdade tem aquele barzinho no final de semana. Tem ou não tem? Acabou esse negócio? Tem ou não tem? Um amigo da faculdade chega para você e fala assim: ei, fulano, hoje é sexta-feira, né? Vamos lá, você é cristão? A gente bebe, você bebe um Guaraná. Aí você fala: pô, eu vou. Meu irmão, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Já falei de vocês de ambiente, já? Você reparou no último culto, 2 Pedro 2,20? Que ele diz assim: quem voltou ao mundo, voltou para comer o vômito igual um cachorro e voltou ao lugar da porca. O cachorro é o lugar, é voltar a fazer o que você fazia, é voltar a beber. E o lugar é onde Deus já te limpou, para você não voltar novamente. Você já saiu da bebida, vai fazer o que lá? Você já saiu, meu irmão, do barzinho, vai fazer o que lá? A música que está lá é louvor? Teu pastor está pregando lá? A banda da Rehoboth está tocando lá? Vai fazer o que lá? Um ambiente totalmente comprometido. Não, mas eu vou por causa da companhia. O amigo chamou você, chamou. O papel dele é convidar, mas o teu papel é rejeitar e falar o porquê você não vai. E além de falar o porquê que você não vai, tem que orientar ele o caminho que ele está tomando. Quem sabe ele é um desviado que está precisando de um anjo para salvá-lo. Então precisamos expor a luz. Eu já falei o meu conceito de bebida na sua casa ou em festas. Não, pastor, porque nem todo mundo da minha família é cristão e eu preciso colocar bebida e uma música do mundo. Vai lá na festa deles, quando for na casa deles, e fala assim: coloca louvor, por favor. Vai lá, tenta um pouquinho. Tenta um pouquinho. Ei, vocês abrem muitas concessões para o mal. Com o diabo não se brinca. Com o diabo tem que fechar a porta na cara. Vou falar mais uma vez para quem está dormindo aqui. Com o diabo não se brinca. A porta tem que ser fechada na cara. Afinal de contas, como vai ter o respeito na sua casa? Se tiver uma mesinha, porque o vovô está lá, o vovô, o queridinho da família, o vovô está indo para o inferno e você está potencializando, você é cúmplice com o pecado dele. Debaixo do seu nariz, ouvindo a palavra dela com concessões. Pastor, você prega aí, na minha casa quem manda sou eu. Tá bom. Quando chega lá em cima e ele fala assim: desce. Isso tudo que eu estou falando vai te ser colocado no juízo. Você não vem para a igreja ouvir o que você quer. Você vem para a igreja para ouvir o que você precisa. E não existe mandarilho aqui, nem eu nem você. Quem fala aqui é o Senhor. Nós estamos mediante a palavra de Deus. E tanto você quanto eu devemos estar refém dela. Então nós precisamos ter obras de luz. Olha o que o salmista diz, repete comigo: luz. Mais uma vez, luz. Olha o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Você viu a diferença hoje de manhã? Nunca mais veio isso, nunca mais esqueci na minha vida. Aprendi aqui pregando. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Repete isso 3 vezes, por favor. 2, 3, para você nunca mais esquecer. Só as mulheres uma vez. Não me decepcione, só os homens. Uau. Vou dar mais uma chance, só as mulheres. Os machos. Paizão, tu fica... Presta atenção. Existe uma diferença de lâmpada e de luz. O que você compra no mercado? E o que ela se torna em casa? Você compra uma lâmpada, mas quando ela se torna luz? Quando você coloca ela na função exata.
Você costuma cantar, minhas lamparinas estão? Você é o recipiente. O combustível é a palavra que está te alimentando. Mas agora o que você precisa fazer? Levítico 6:23. O fogo deve permanecer aceso no altar, e a chama não deve se apagar. O que eu entendo? Eu sou lâmpada aqui, ó. Eu sou o quê? E agora, quando eu começo a andar, começo a expor a obra da luz, começo a mudar meus comportamentos, começo a ter atitude, que eu começo a ser luz do mundo. Então existe uma grande diferença. Você pode ser uma lamparina, mas pode não portar a luz. Nós precisamos coagir. Como é que eu entendo que eu sou uma luz? Quando as obras de Deus são florescidas através da minha vida, quando as minhas atitudes revelam quem habita em mim, quando os meus lábios declaram e anunciam a glória e a manifestação de Deus, quando as minhas mãos louvam o Senhor, quando os meus pés louvam o Senhor, quando o meu corpo inteiro, minha alma, meu espírito é santificado a Deus. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 10:31, comam, bebam, mas façam tudo para o louvor e para a glória, engrandecer aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, amém. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? O engraçado é que existe um versículo dito aqui para mim, em Malaquias capítulo 3, verso 18, eu falei que eu acabei tem meia hora, Malaquias 3:18, então vocês verão outra vez, olha que versículo lindo e profético, então vocês verão outra vez, verão o quê? A diferença entre o justo e o mal, tem que sobressair. Quem tem um trabalho aqui no qual tem aqueles caras, agentes do inimigo, que está lá de plantão na tua empresa, levanta a mão. Você acha que ele é mais forte que você? Não é, pode ser em tamanho, mas o que está dentro de você é muito mais poderoso. Pode ser, pode se juntar uma legião, mas por um caminho ele vem, por 7 ele vai fugir de você. Pelo amor de Deus, você não está fazendo aqui, meu irmão, papagaiada não. Você não veio aqui preencher currículo não. Você está vindo aqui abastecer o teu combustível da fé, fortalecer a sua alma, enrijecer o seu espírito. Então vocês verão outra vez a diferença do justo e do mal. O mal existe, mas o justo não vai ficar mais calado não. Talvez lá no teu trabalho o mal xinga toda hora, fala palavrão. Você vai cantar louvor do lado dele. Vai vencer a boca santa, vai vencer os pés santos, vai vencer as mãos santas, vai vencer quem é ungido. Se ele fechou a boca do leão, vai também fechar a boca do injusto. Então vocês verão a diferença do que serve e que não serve a Deus, do justo e também do mal. Ou seja, a partir de hoje pode contar as horas depois desse culto, haverá uma diferença notória de quem está com Deus e quem não está. Não que você vai diminuir e pisar nessas pessoas, mas a glória de Deus que estará sobre nós, após terminarmos esse culto, orarmos ao Senhor, Deus vai nos enrijecer, nos fortalecer, e eu acredito piamente que receberemos um toque de Deus hoje, e esse toque será um selo para que essa palavra se cumpra em nós. Alguém comigo aí? Não? Volta lá, Mateus capítulo 5, verso 14, por favor. Às meia hora que vai acabar. Vocês são o quê? Vocês são o quê? Vocês são o quê? O quê, irmãos? Vocês são luz do mundo, é impossível escondê-la em uma cidade construída no alto do monte. Jesus ele começa o versículo no verso 3 dizendo: vocês são sal da terra, isso é sabor. Vocês são luz, isso é propósito, as pessoas precisam ver. E tem gente que vive à base de sinal, e eles precisam ver o sinal na sua vida. Ele nos chamou que vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. E ele diz ainda no verso 15: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Não faz sentido acender uma lâmpada e colocar sobre um cesto. Pelo contrário, é colocado num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Já pensou? Você pega uma lâmpada, coloca ela dentro do cesto, sobre o cesto, é dentro. Mas ele manda colocar no lugar mais alto. E verás a diferença do que serve e que não serve. E serás cabeça e não cauda. Quando você vence, o céu vence. Quando você triunfa, o céu triunfa. Todo louvor e honra e glória seja dado a Deus. O verso convidativo nosso é o verso de 14.
de Éfeso capítulo 5, o verso 14 de Éfeso 5, ele diz assim, por favor: pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso disse: desperte, você que dorme, levante dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É uma palavra convidativa, é um comando, uma palavra em que nos coloca para cima, e um convite a viver o extraordinário do que Deus tem para a nossa vida e sairmos de um raso. Ele manda que nós despertemos-nos, e nós estamos dormindo. Ele diz: sai desse sono, levanta dentre os mortos, e Cristo iluminará. É bonito alguém dormindo do lado de um corpo? É bonito, não? Não sei se vocês têm conhecimento, o pastor César foi policial a vida inteira. Ele trouxe para a gente uma experiência hoje, não muito gostosa. Ele disse que ele tinha que tomar conta de um defunto que morreu e ele estava lá na patrulha, e os caras do plantão que ia substituir ele falou: é defunto aí, não quero ficar aí não. Não é conveniente para ninguém, nem para quem está debaixo da lei, ficar com o corpo, porque o corpo não mostra nada significativo. O corpo não mostra alegria, o morto não mostra virtude, o morto não mostra calor humano, o morto não mostra fome, não mostra sede, não mostra vida, não tem nada de bom para a gente, é morto, é inconveniente. Pergunta: se no natural ninguém gosta de ficar do lado de alguém morto, como é que um crente consegue ficar do lado de um crente morto? É cabível, Dobe? Não dá uma ânsia de vômito, não, estar do lado de alguém morto? A vida inteira se arrastando, 6 meses de rebote, nada melhorou, está morto, só vai no empurrão. É muito incompatível com o avivamento que a gente está esperando. Só que o texto manda a gente fazer assim, ó: se ele quer ficar morto, o problema é dele, levanta você. Vou perguntar nessa noite: quantos querem estar de pé aqui? Quantos querem estar de pé aqui? Quantos querem estar de pé aqui? Quantos querem viver um extraordinário em Deus? Quantos querem ser portadores do milagre da glória de Deus? Quantos hoje querem viver um avivamento sem precedente? Quantos hoje querem tocar no altar como aquela mulher tocou na orla de Jesus? Quantos hoje precisam acordar de um sono? Quantos hoje precisam melhorar o tempo da sua oração, o tempo da sua leitura? Quantos hoje precisam melhorar o tempo da sua devoção? Quantos hoje precisam melhorar o tempo da sua comunhão? Quantos hoje precisam melhorar o tempo da sua busca, o tempo da sua entrega, o tempo do seu culto? Quem aqui tem algo para melhorar, por favor, saia correndo do seu lugar e venha de forma desesperada no altar, cheio de fome, cheio de sede, querendo justiça de Deus.